Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui na TV FIB para mais um programa Sérgio Purini. Hoje uma surpresa para você, nós estamos comemorando aqui aniversário da TV FIB e eu me apropriei dessa cadeira aqui para entrevistar o anfitrião, que você já deve conhecer, que é o Sérgio Purini. Sérgio, obrigado por você estar no seu programa. Pois é, rapaz, e na condição de entrevistado, né, e não entrevistador, mas é uma alegria muito grande. É só perguntar que a gente está aqui para responder aqui a respeito desse programa que começou nesse ano, né? Começou em janeiro, nós que já tínhamos 23 anos de personalidades, 15 anos de case, e os dois colocamos num lugar assim de destaque na nossa vida, porque é uma vivência e tanto, né, ininterrupta esse tempo todo, com características diferentes, formatos diferentes do que a gente está apresentando no momento. Muito bem. Antes da gente falar do seu recém-criado programa, né? A gente pode falar recém porque foi agora. Está novinho ainda, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória. Eu conheci o Sérgio, não sei se ele se lembra, mas eu conheci em algum momento em que eu fazia alguma coisa no rádio. Então eu fui falar com ele, ele veio falar comigo, eu não sei exatamente, mas já faz algum tempo. Então eu queria que você contasse para quem está em casa, Sérgio, como é que a comunicação entrou na sua vida? Rapaz, ela entrou quando eu tinha, acho que 12 anos de idade. A comunicação é uma coisa que acho que vem no sangue, viu? Não é assim... Você pode fazer faculdade, você pode fazer curso, você pode fazer especialização, tal, mas eu acho que é uma coisa que é nato, vem com você. Óbvio, depois você vai especializando, você vai se aprimorando, tal. Eu sempre gostei de oratória, eu sempre gostei de falar em público. Isso desde meu tempo de escola, né? 10 anos de idade, quarto ano primário, a professora Aparecida Brandão pediu para que eu fosse representar a classe para fazer uma apresentação, participar da missa de final de ano, de formatura do quarto ano primário, lá na catedral, pequenininho, magrinho, o púlpito era maior que eu, mas já fazendo a primeira leitura. E depois, com os 12 anos, houve uma casualidade, né? O Roberto Purini, que é meu tio, por parte de pai. Um grande nome do rádio. Puxa, sem dúvida. E ele precisou de um rádio escuta, porque o seu rádio escuta tinha ido para a Globo, e então ele ficou lá, né? E a única coisa que ele perguntou para o meu pai é se eu sabia, se eu tinha me formado em datilografia. Aí meu pai falou, se formou lá na escola de Franco e tal. Por quê? Então, eu estou precisando lá, ele vai ter que fazer o trabalho de rádio escuta. Para quem não sabe o que é rádio escuta, eu captava naqueles gravadores de rolo, hora cheia, Globo, hora meia, Tupi, nacionais e internacionais. E locais eu tinha que me virar, para a gente poder cobrir o jornal que nós tínhamos às 11h30, apresentado nada mais, nada menos do que Célio Gonçalves. Olha só, que honra minha, com 12 aninhos de idade. Antes de fazer a faculdade, você já estava exercendo o jornalismo? Já. Comunicação, o meu primeiro programa de estúdio foi em 72, o Comunicação 72, que foi outra casualidade. Por quê? Porque num domingo eu fui para a rádio, que ficava relativamente perto da minha casa, Terra Branca, e do nada eu entrei no estúdio, o Silas Silva era o sonoplasta, e ele, Serginho, vai lá e dá a hora certa para nós. Tá bom. Eu me lembro até hoje, quando eu acendi a luz do ar, estou no ar, né, era uma bonequinha que tinha, então acendi a bonequinha em vermelho lá, estou no ar. E aí eu dei a hora certa e ele deixou a bonequinha acesa, eu falei, estou no ar. E começou a colocar umas músicas assim, orquestradas, tal. E aí eu comecei, assim, espontaneamente a falar a respeito, porque da onde eu estava no estúdio, dava para ver o vento que batia nas árvores, no fundo assim da rádio e tal. E eu comecei a falar, e ele com o BGzinho ali para mim e tal. Eu acabei, ele subiu o BG,
Fizemos umas 3 vezes. Na quarta vez tocou o telefone. 225808, acho que era. Aí ele falou, era o Roberto Purini, que era o diretor da rádio. Sérgio Roberto. Meu nome completo é Sérgio Roberto de Moura Purini. Sérgio Roberto, onde que você está lendo isso? Eu falei, não estou lendo em lugar nenhum, está sendo na minha cabeça aqui, falando aqui. Diz, eu não falo mais, pode deixar que eu... Não, continua falando. Quem que está na técnica? É o Silas. Pede para ele gravar. Então tá bom, então pode deixar e tal. E foi assim, é assim que a gente começou. Que barato. E aí você passou Terra Branca. Sim, aí Terra Branca e tal. Aí, por exemplo, tem o Joel Evans, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? E ele também me ensinou muito, porque eu aprendi na prática, né, gente? Eu aprendi na prática. Aí eu fui gravar texto, tudo na prática. E o Joel, ele era uma pessoa assim, muito rica em criatividade, né? Então, ele tinha um programa lá de Braços Abertos e ele precisava de um repórter para cobrir os aniversários que ele fazia. Então, ele dava um bolo numa padaria lá e tal, e eu ia lá, gravava no gravadorzinho cassete e depois trazia para a programação dele e tal, e ele soltava. E quando tinha carnaval à noite, ele me soltava lá, o repórter Corujão, para eu trazer notícias do outro dia no programa para ele e tal. Foi muito gostoso. Aí essa de Comunicação 72 começou... Você me perguntou? As rádios. As emissoras que eu trabalhei. Comecei na Terra Branca, depois eu fui para Bauru Rádio Clube em 76, e ainda ficava ali na Batista de Carvalho, ainda. O gerente era o Sinai de Oliveira. E trabalhei lá com o Zé Fernando, puxa, só cobra, só gente boa. Mas aí eu tive que parar em junho, porque em 76 eu saí candidato a vereador. E eu não podia continuar mais. Fui o repórter do Povo, do Cláudio Petrônio, na Bauru Rádio Clube, depois na Terra Branca também, mas aí não mais Terra Branca, aí era Nova TB, Rádio 710. Ah, sim. Foi houver mudanças. Porque saiu da Venceslau Braz, onde era, e foi lá na 1º de agosto, onde ficava a padaria Santa Isabel embaixo. Sim. Então nós ficamos lá em cima e tal. Era o Néder que havia comprado a emissora, uma programação diferenciada. Fui também repórter musical, eu saía com o gravadorzinho para a pessoa, e uma listagem de músicas, e as pessoas falavam que música que queriam e para quem que anunciava. Tal. Que legal. Já participei de um monte de coisa, já, rapaz. Olha. Aí depois eu fui para da Terra Branca, eu fui para a Rádio Universal, mas aí, de Agudos, mas que ela tinha um link ali no edifício Bandeirantes, ali na 1º de agosto, com a Rio Branco. Mas aí eu já fui como não locutor, né? Porque eles tinham aquela programação que vinha direto lá de São Paulo, tal, da LC. E eu fui como gerente comercial lá. Mas aí logo em seguida já fui para Bandeirantes, já na Nuno de Assis. Depois voltei para a Terra Branca, aí da Terra Branca eu fui para Oliverde, com o Dedé, com o Luiz Carlos Silvestre, pessoal lá. E lá na G8 eu trabalhava com Cláudio Menezes e tal. Peguei cobras, é a pena que eles partiram, né? Mas estão lá no céu fazendo a festa lá do rádio, a radiofonia lá, celestial. Estão lá, estão firmes. Tive uma experiência interessante também, rapaz. Quando do lançamento do metrô de São Paulo. Primeira linha. Pô, eu era garotão, estou te falando, eu era moleque. Peguei um Admiral, um gravador Admiral, coloquei debaixo do braço, fui junto com o Olivete de Castro para lá. O cara era cobra, pô, na Oliverde. E eu, né, inocentão de tudo. E fui lá, o cara abria a boca, eu estava com o gravador ligado. E aquele barulhão do metrô. Depois, para aproveitar a audição, foi uma loucura. Mas tudo é aprendizado. E aí você passa pelo jornal? Passo também pelo jornal. Antes de passar pelo jornal, eu fui para o Canal Cidade, onde que o Léo Freitas e o parceiro dele, que era da Globo, que fez parte da campanha do ISO na época lá e tal, eles pegaram o equipamento lá da campanha do ISO lá e foram para
o Canal Cidade lá. E eles então estavam responsáveis pela programação lá. E foi o Léo que criou esse Personalidades, o Léo Freitas, que criou esse Personalidades, que na verdade não era do jeito que a gente fazia. Personalidades por quê? Porque ele tinha... O Wellington, qual é o seu hobby? O seu hobby, Wellington, qual é o seu meu hobby? É, o seu hobby. Gosto de desenhar. Desenhar, então tá. Então, eu iria na sua casa, na sua prancheta e mostraria alguns desenhos seus. Legal. E depois eu mostraria você no estúdio ou então na sala de aula, dando aula como professor. Tá? Então, quer dizer, personalidades. Uma de hobby e outra de profissional. Ah, entendi. Né? Essa era a deixa. O primeiro programa que eu fiz foi de um médico. E, então eu fiz lá na clínica dele e depois eu fui na casa dele. Ele tinha uma coleção de camisetas de esporte. Então a gente fez essas personalidades. Que legal. E assim foi até que... Já na TV, né? Você está falando? Já estou na TV. Tá. Porque o jornal, eu tive uma passagem rápida em 76 também, no Diário de Bauru, outra passagem rápida no Jornal da Cidade, mas não cheguei nem a ser contratado, nada. Porque eu gostava mesmo era de falar, não era muito chegado a escrever. Gosto de escrever, mas não com as notícias. E quando tinha espaço no rádio e tal, essa coisa toda, e sempre quando não estava numa emissora, estava na outra, então a gente foi. Até que em 95, então tive esse convite do Léo, comecei com Personalidades lá, e depois a Cássia ganhou o prêmio Atenção lá da própria NET, né? E aí, então, eles falaram assim, Sérgio, por que você não faz um Personalidades entrevistando os ganhadores lá do Prêmio Atenção? E eu sempre fui uma pessoa assim que, olha, graças a Deus, nunca tive dificuldade, sabe? Pedem, a gente vai e faz. Dentro da área de comunicação é gostoso. Aí nós fizemos. E eu achei mais fácil, porque aí você ia num lugar, num evento, e você já tinha, numa saída só que você fazia, você já deixava praticamente pré-editado o programa. Ah, sim, é verdade. E no outro não, no outro tinha que marcar um horário na clínica, tinha que marcar horário na casa. Depois eu fui um outro médico homeopata, que ele era homeopata e tocava piano. Aí então ia lá na clínica e depois ia na casa dele. Então, quer dizer, e a equipe ficava sobrecarregada e tal, aquela coisa toda. Esse foi o Personalidades. Aí em 2002 eu tive o convite de começar o JC na escola lá com o Jornal da Cidade. O Renato Zaiden, que foi o mentor do programa, tal, que já existia já na NJ, mas não tinha em Bauru. Tinha o JC Criança da nossa querida Roberta Matias. Mas ele queria alguma coisa mais abrangente. Então a gente foi lá para Vale do Paraíba e São José dos Campos, mantivemos contato lá com o pessoal, com o Gilberto, que era o coordenador lá do jornal Educação deles. E voltamos, já começamos. Tenho gravado até hoje, hoje já em DVD, né? A primeira capacitação que nós tivemos na diretoria de ensino, na Sala Jacarandá, onde nós passamos praticamente o sábado todo lá, se preparando com os professores para... Começamos com 5 escolas em 2002, 2003, e quando encerraram o programa, em 2018, nós estávamos com umas 200 escolas, mais ou menos. Começamos com a diretoria... gostoso, cara. Eu sinto falta. Tanto é que nós estamos agora fazendo aí uma... Era para ser itinerante, mas eu acho que vai ficar fixo lá na Academia Bauruense de Letras. Porque eu tenho os 15 anos encadernados do JC na escola. Que legal. Então, tenho esses DVDs. Temos o jogo de camisa, não o jogo de camisa, eu era goleiro lá na turma do JC na escola, então eu tenho a camisa do goleiro que eu pretendo levar para expor lá também. E outras cositas mais aí do JC na escola. Que legal. Então foram 15 anos gostosos. Aí eu gostei de escrever porque... eu escrevia sobre escola, sobre educação, que é outra paixão que eu tenho também. Então, aí deu certo. 15 anos deu certo. Muito bem. Então, imagine... Paralelo a isso, em 2003, foi então que eu vim conversar com o Neto e estava para lançar um curso de propaganda, publicidade, alguma coisa assim, e nós lançamos o Case.
o case como sendo um tema de propaganda e publicidade, né? Não o case box, o case caixa, mas o case no sentido de ideias novas, tal, esse negócio todo. Ficamos 15 anos no ar. Que bacana. Bom, então agora nós já tivemos uma prévia, um resumo rapidíssimo da carreira do Sérgio. Isso agora, em semestre e cerimônia, que a gente também, desde bastante tenra idade minha, já, né, fizemos vários cerimoniais aí e tal. E ultimamente, olha, sabe o que nós estamos fazendo, rapaz? Cerimônia religiosa. Pessoal que, por exemplo, vai casar, o padre não pode ir lá no local que eles querem fazer a cerimônia, porque agora tem uma determinação que o padre não pode sair da igreja, toca o negócio todo. Então nós vamos lá. Um celebrante. Um celebrante que legal. Também. Muito bem. Da área de comunicação, o que pintar, sendo honesto, a gente está aí fazendo. Legal. E aí, conta pra gente então do que se trata esse novo programa e o que a gente pode esperar nos próximos. Pois é, rapaz. O Personalidades era um programa que tinha um formato externo, o case de estúdio. E quando chegou em 2018, trocando ideias com o Bruno, falei, Bruno, eu acho que está na hora da gente dar uma parada nos 2 programas e pensar num terceiro. Aí ele falou, e o que você está pensando? Eu falei, eu estava pensando assim, alguma coisa mais dinâmica, né? E como é que você está pensando? Eu estava pensando assim, ó, tenho 2 entrevistados com 2 assuntos diferentes. Hoje está fácil, né? Não precisa mais ter câmera, nada. Hoje é celular, dá para você filmar, dá para você fazer áudio, dá para você enviar textos via celular. Então ficou muito mais fácil. E aí então a gente faz hoje o programa dessa forma. Eu trago 2 entrevistados com assuntos não necessariamente iguais, né? Pode ser harmônicos, mas não iguais. Então eu falo sobre direito sistêmico, advocacia sistêmica, e falo sobre um projeto de uma escola que nessa onda de violência que está tendo, infelizmente, fala de amor, de reflexão, fala de usar yoga em plena meditação, em pleno pátio, envolvendo pais, as coisas assim gostosas de você fazer, diferente, entendeu? Assuntos diferentes. Assim. E aí você traz gravado? Não, eu trago os entrevistados aqui no estúdio. Ah, tá. E aí depois, então, a gente pega textos que me passam por assuntos que me passam pelo celular. O caso de um evento que esteja acontecendo, a visita do ministro, da Marcos Pontes, outros assuntos e tal, e eu vou intercalando no meio das entrevistas. Então não é entrevista assim que nós estamos fazendo ping-pong, não. Eu faço uma pergunta para um, faço uma pergunta para outro, daqui a pouco estou falando do terceiro assunto. Aí volta para o primeiro entrevistado, volta para o segundo, daqui a pouco tem outro assunto diferente daquele que já foi para o ar. E assim o programa vai. E quando chega, faltando 5 minutos para terminar o programa, então a gente abriu um espaço também cultural. Ou seja, nós estamos valorizando também os nossos artistas. Então, o pessoal que canta na noite, o pessoal que, por exemplo, não tem um espaço de mídia para se apresentar, para mostrar o seu trabalho, tem agora o programa Sérgio Purini. E aí, então, os últimos 5 minutos, a gente coloca esse pessoal cantando. Aí, geralmente, mais voz e violão, né? Mas já tivemos grupos aqui, já com outros instrumentos também se apresentando. E qual que é o encerramento? Eu gosto muito de usar jargão nos meus programas. O Personalidades o nosso entrevistado, a nossa entrevistada pode ser você, no próximo programa. E hoje eu termino abraçado com meus entrevistados. Abraçado, literalmente. Em vez de mandar um abraço, de mandar beijo e tal, eu abraço os meus entrevistados. E ali eu tenho uma mensagem final falando sobre a importância do abraço, a importância do calor humano, a importância da humanização, do respeito, da fraternidade. A gente deve olhar mais um
pelo outro, não se deixar levar tanto pela tecnologia, a gente usar a tecnologia e não deixar a tecnologia nos usar, né? Essa é a mensagem que eu faço no final do programa. Então, toda semana é isso que a gente tem levado, de 1º de janeiro até o primeiro semestre, foi isso aí que a gente levou e pretendemos continuar levando assim dessa forma, porque é gostoso. Outra coisa que a gente também tem notado, Wellington, é com a nossa participação na internet, nós não estamos mais trazendo só convidados locais de Bauru. Entendi. Então nós estamos trazendo convidados de Pirajuí, convidados de Avaí, convidados de Lençóis Paulista, convidados, enfim, da nossa região. A nossa região está participando, Agudos está participando. Se não fisicamente aqui, que a maioria está sendo fisicamente no nosso estúdio, conhecendo a nossa FIB, nós também temos os textos que nos chegam e a gente vai reproduzindo. Que barato. É um homem multimídia. Gostoso, gostoso. Ô, Sérgio, para a gente já encaminhando para o fim, queria que você fizesse uma análise da comunicação hoje, né? Quer dizer, nós tínhamos tanta falta de canais, enfim, uma quantidade muito pequena de canais de expressão, né? E pessoas de muita sorte que nasceram com o dom da comunicação, e você é um caso clássico. Poucos de nós tivemos essa possibilidade de ter um canal para poder se expressar, e agora nós estamos assim com uma infinidade de canais, uma possibilidade muito alta. Queria que você fizesse um balanço, não é, comparando do começo da sua carreira até hoje, como é que você vê esse novo cenário de várias plataformas, enfim, você já deu uma breve descrição, né, dessas possibilidades, abrindo para a região, mas queria que você falasse mais especificamente sobre isso, que tem sentido desse novo cenário. Bem, eu vejo da seguinte forma, existe uma palavra fundamental que tem que andar sempre junto com a comunicação, que é a responsabilidade. Com esses fake news que têm surgido aí, isso tem tirado o que seria uma coisa excelente. Quando a gente via, por exemplo, uma Jovem Pan, quando a gente via uma Bandeirantes, incentivando a pessoa que estava na rua e, de repente, fazendo uma ligação para a emissora e colocando aquela informação que não dá para ter repórter em todo lugar. Então, quer dizer, tornando um cidadão repórter, a gente começa a ver uma coisa tão positiva de uma forma negativa. Em que, se nós tínhamos a tal da imprensa marrom, quando éramos menos mídias, hoje nós temos uma coisa que não dá para você ter credibilidade. Por quê? Porque falta responsabilidade naquilo que você está passando. Então, isso daí é o ponto negativo que eu vejo hoje. E ficou fácil, né? Antes você tinha que ter o diploma. Eu fiz a faculdade, ainda era a Fundação Educacional de Bauru, hoje é a nossa Unesp. Mas eu fiz junto com a psicologia, então eu tenho 2 cursos superiores. Mas, veja, quer dizer, hoje, por causa da livre expressão, quer dizer, você corre o risco de, na sua liberdade de expressão, faltar responsabilidade na sua expressão. E aí passar uma inverdade, ou então não tomar cuidado com a avaliação que você faz de um fato, e ao invés de você ser imparcial em relação a ele, você coloca o que você pensa. E, de repente, o que você pensa não é o certo, não é o correto, não vai ser o melhor para o coletivo. Pode ser bom para você, para o seu amigo, para o vizinho da esquerda, da direita, mas não é para a coletividade. Então, é nesse sentido que eu vejo algo que poderia ser maravilhoso, onde todos têm acesso à informação, ter esse óbice da falta de responsabilidade no passar, no emitir essa mesma mensagem, essa mesma informação. Esse, não sei se consegui passar, né, o lado positivo e o lado negativo do momento em que a gente atravessa hoje. Eu falei isso, Sérgio, porque é muito importante para mim, como professor e como pessoa da comunicação, frisar o amor que as pessoas têm pelos valores republicanos, pelos valores democráticos e pela educação, que por acaso é o nosso caso. Perfeito. E ouvir isso de você é muito salutar e acho que pode fazer com que as pessoas em casa reflitam sobre o uso responsável
dos meios de comunicação. Sérgio, obrigado por ter me deixado pegar o seu lugar aqui um pouquinho, para a gente comemorar o aniversário da TV FIB. Acho que todos nós ganhamos quando você está conosco, sempre levando palavras positivas e responsáveis, como a gente tem sempre ouvido e lido de você. Obrigado e parabéns. Eu é que fico feliz, o Hélito, quero também parabenizá-lo, parabenizar a FIB pelo corpo docente que tem, pelas pessoas preparadas que tem, para que os profissionais que aqui saiam realmente devidamente preparados e com essa experiência prática, né, que é muito importante. A teoria é fundamental, mas a prática ajuda bastante porque você diminui aquela distância entre a teoria e a prática. Quando você vai pedir o seu primeiro emprego, quando você vai fazer a sua primeira entrevista de trabalho, logo depois de formado, né? Tendo essa combinação é muito importante. E a honra foi minha de poder ser entrevistado dentro do meu próprio programa com um profissional do quilate seu. Como eu também fui senti honrado de poder fazê-lo também no programa do professor César, dentro dessa ideia maravilhosa que o Bruninho, o Bruno Rossi, teve para que nós pudéssemos nos interagir mais, comunicadores aqui da FIB, e um compreendendo melhor o programa do outro colega. Muito bem. Obrigado a você também que esteve conosco. Curta os nossos canais pelo cenub.com.br, pelo YouTube, enfim, pelo canal 14 da NET. Estamos sempre com você. Um abraço e até mais.